Olá, irmãos, boa noite. Nossa transmissão hoje vai ser aqui pelo Face da igreja e depois a gente faz outra transmissão lá para o YouTube. Aí você vai ter oportunidade de acessar por lá. Hoje é a nossa noite de estudo bíblico. Nós estamos aqui para poder louvar e engrandecer o nome do Senhor, pedir o direcionamento, de Deus para as nossas vidas e a gente aproveitar esse momento onde nós vamos cultuar a Deus, elevar o nome do Senhor em santidade e lembrar das misericórdias e da bondade dele. Convide aí outros irmãos, amigos, outras pessoas para estarem conosco e a gente então tem a motivação para poder louvar e engrandecer o nome do Senhor, aquele que é todo poderoso e que conduz as nossas vidas, ok? Nós vamos orar pedindo a Deus direcionamento, que a paz e a graça dele seja sobre nossas vidas. Deus amado, muito obrigado por esse dia, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua bondade, e que nós possamos reconhecer sempre o teu amor e a tua misericórdia, e que a cada dia se renove, ó Deus, o amor do Senhor sobre nossas vidas, a misericórdia e a bondade, e que sejamos direcionados a cada dia, ó Deus, para fazermos a tua vontade, que possamos celebrar, ó Deus, o teu amor e o cuidado do Senhor sobre nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deixando o microfone ali para ver se melhora aí a chegada de som junto com os irmãos. Nós vamos ler o Salmo de número 19, Tem alguns irmãos aqui conosco louvando, convido a eles aqui a colocarem-se de pé, para nós fazermos a leitura a uma só voz do Salmo de número 19. Salmo de número 19. Isto a uma só voz nós leremos. Leiamos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nem um som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, seja como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízes do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em nos guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Os irmãos podem sentar-se. Aqui cantamos até esse hino de número 22 do nosso hinário. Ele diz assim: altamente os céus proclamam seu divino Criador, anuncia o firmamento tuas obras, ó Senhor. Incessante noite e dia dão sinais do teu poder.
sem palavras proclamando: Deus é excelso no saber. Majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo o vasto universo canta em coro seu louvor, e a nós vem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei, quão preciosa, brilha mais do que a clara luz, esclarece as nossas mentes, guia as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei ao bom Senhor, e será na minha boca agradável o teu louvor. Amém. Esse é o Salmo 19, parte dele, o início, os 6 primeiros versos, metrificado, ou seja, colocaram uma melodia e uma canção. Esse salmo era cantado entre os judeus, mas nós não temos o modo que ele era cantado, e a gente então faz as novas melodias para a nossa geração. Nós vamos ter um momento de oração, colocar nossa vida diante de Deus, falar com Ele das nossas lutas, das nossas dificuldades, e também interceder. Nós temos uma lista de oração na igreja, nós temos os motivos todos envolvendo essa pandemia, então a questão de cura, a questão de consolo, conforto, a sabedoria para que aqueles que regem a nossa nação possam cuidar das questões da saúde, possam cuidar das questões econômicas e questões políticas. Vamos ter um momento de oração, fale com o Senhor, peça a Deus para direcionar seu coração, mas também coloque diante do Senhor todas essas necessidades que nós temos visto diante de nós. Senhor Deus, colocamos diante do Senhor cada uma das nossas necessidades. Confessamos, ó Deus, nossos pecados, abrimos o nosso coração, pois sabemos que o Senhor é um Deus perdoador e nós cometemos erros, e esses, ó Deus, ofendem a Tua santidade. Tenha misericórdia de nós. Pai amado, oramos também, ó Deus, por todos aqueles que têm tido necessidade, irmãos e irmãs, ó Pai, da nossa igreja, parentes e amigos nossos que têm apresentado as suas necessidades. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos visite, que o Senhor traga consolo, que o Senhor traga resposta a cada um desses pedidos, e que sejamos, ó Deus, intercessores pela vida de outras pessoas. Que a Tua graça, o Teu amor e o Teu perdão seja sempre presente, e que nós estejamos sempre, ó Deus, na Tua presença, como aqueles que reconhecem a necessidade que têm, pois o Senhor é o Deus que tudo vê, sabe todas as coisas e se inclina para ver o que se passa na terra. Louvamos o nome do Senhor por isso. Rogamos também, ó Deus, para que o Senhor coloque sabedoria, Pai, inteligência, capacidade, para que venha, ó Deus, a cura contra esse mal. E o Senhor é aquele que pode todas as coisas. O Senhor é Deus de misericórdia. Também pedimos, ó Deus, consolo para todos aqueles que estão enlutados, todas aquelas famílias. São mais, ó Deus, de 30 mil pessoas falecidas. E agora, ó Deus, nós temos essa realidade também, pois cada um desse óbito afeta, ó Deus, particularmente uma família. Tenha misericórdia, Deus. Console aqueles que estão internados, enfermos, contaminados. E ajude-nos, ó Deus, a lidar com essa situação, a partir do nosso lar, no nosso bairro, na nossa cidade, no estado, em todo o nosso país, mas também no mundo inteiro. Tenha misericórdia de nós, Deus. Ó Deus, dê sabedoria para aqueles que lidam com a economia, com a saúde, com a política. Traga uma paz e um direcionamento, Deus, nesse momento. Rogamos também, ó Deus, pelas grandes comoções, ó Pai, que tem acontecido, especialmente, ó Deus, nos Estados Unidos, diante daquela realidade, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, não somente da nossa nação, mas de outras nações que estão vivendo momentos muito difíceis.
que a tua bondade, a tua misericórdia seja presente. Mas visita-nos, ó Deus, trazendo direcionamento, que a tua paz, que o teu amor, o teu perdão, Deus, o teu consolo seja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós durante o mês de junho, a gente vai trabalhar o Salmo 19 e tudo aquilo que puder trazer força para que a gente tenha conhecimento das Escrituras sobre aquilo que nós encontramos no Salmo de número 19. O Salmo 19 fala sobre a revelação de Deus, ou seja, Deus quer falar conosco. Então a gente está tendo a oportunidade de conhecer um pouco sobre a realidade do Salmo através das nossas devocionais. Então sempre de manhã ou pela madrugada você tem recebido as devocionais pelo WhatsApp, e aí você tem tido a oportunidade de ler umas informações. Hoje foi um texto sobre os céus proclamam a glória de Deus. Por que Davi escolheu aquele termo primeiro, os céus? E amanhã nós veremos por que Davi escolheu agora o sol. Porque poderia ter escolhido qualquer outro elemento, da criação, mas ele escolheu o sol para ser um modelo, para mostrar como a glória de Deus é, como a palavra dele é, e a gente vai aproveitando. Então durante essa semana nós estamos falando do verso 1 até o verso de número 6, E hoje à noite eu gostaria de fortalecer um pouco mais os pensamentos sobre a vontade de Deus, sobre a manifestação e a revelação de Deus para com as nossas vidas. E eu escolhi aqui um texto que nós já lemos no domingo, e é um texto que muito propício para que a gente tenha um conhecimento, que é Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Nós leremos do verso 18, nós vamos ler até o verso de número 20, e aqui fala um pouquinho sobre essa realidade, desse termo, os céus proclamam a glória de Deus, e nós encontramos aqui, e a gente vai trabalhar um pouco sobre a revelação de Deus. Do verso 18 até o verso 20, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Nós vamos parar aqui, embora Romanos capítulo 1 fale muito mais sobre essas coisas, mas nós vamos ler aqui, buscar essa informação, como é que o ser humano pode conhecer os atributos de Deus, e aí então ele não glorificar a Deus. Então Deus já deu para nós o que é suficiente para nós conhecê-lo, nós o conhecemos, mas entendemos a partir desse texto que o pecado impediu-nos de reconhecer isso. Então acabamos desprezando esse conhecimento que Deus nos dá a cada dia. Então a gente pode ter essa experiência, sempre lembrando, dos contextos. Primeiro, o Salmo 19, é um salmo que fala sobre a revelação de Deus. Você vai encontrar ali 3 modelos de revelação, mas basicamente se divide em apenas 2. Então você encontra o primeiro, que é a revelação geral, o segundo, revelação especial. Dentro da revelação especial você encontra a revelação para como se deve comportar-se, como você vai lutar contra o pecado e o que a palavra de Deus traz para nós. A revelação geral está na natureza, então de toda a obra criada de Deus. Nós já falamos sobre o termo natureza, ainda que a gente o utilize, mas ele tem um princípio de negação da obra criadora de Deus. Por isso que você vai ler nas Escrituras o tempo todo foi a criação de Deus, e você não vai ler o termo a natureza.
quando falar de natureza, vai falar um pouco do ser humano. Por exemplo, nesse texto aqui, fala da natureza do homem e da natureza da mulher. Então nós temos essas expressões todas para a gente poder trabalhar aqui e caminhar um pouco. Romanos capítulo 1 já vai falar de uma outra realidade para nós. Romanos capítulo 1 está falando sobre a ira de Deus. Como é que Deus age, o que vai acontecer? Esse texto fala sobre isso. Mas aí, aqui o texto também fala sobre a justiça de Deus. Mas o que o apóstolo Paulo está apresentando é que a necessidade, dia após dia, de nós reconhecermos que Deus ele já fez de tudo para que possamos conhecê-lo. E aí, aqui nós encontramos o apóstolo Paulo esclarecendo essas coisas. Veja o verso 19. Ele diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então nós temos aqui a manifestação, ou uma revelação. Deus aparece, mas uma coisa impede o ser humano de ver a glória de Deus. E o que impede? É a impiedade e a perversão. Ou seja, não quer dizer simplesmente que o homem não veja, é que mesmo que o homem veja a glória de Deus, ele a nega, ele não quer reconhecer isso. Então nós encontramos 3 grupos de pessoas. Tem os ateus, que declaram que Deus não existe. Tem os agnósticos, que dizem que se Deus existe, ele precisa me provar, então eu tenho que experimentar. E tem os crentes que acreditam que Deus existe, independente se ele se manifesta ou não, mas já é suficiente para nós acreditarmos. Mas o que é que nos impede de ver a Deus? Não é o item de ser crente ou deixar de ser, não é o item de ser agnóstico e nem o item de ser ateu. O problema é a nossa luta contra a glória de Deus. Nós, seres humanos negamos a existência de Deus. Como? Não vivendo de acordo com a vontade dele. Mas em todo ser humano há uma marca da existência de Deus. Ele sabe disso. Então o papel dele é da negação. Ele faz de tudo para negar que Deus exista. Ele pode adotar o ateísmo, mas ele está assumindo uma fé. Ele pode adotar o agnosticismo. O agnosticismo talvez ele seja pior ainda, porque o agnóstico diz o seguinte: eu queria conhecer a Deus, mas ele que tem que se manifestar para mim, ele que tem que me provar. O ateu, ele diz: eu não quero nem ver Deus, eu não quero nem saber quem é Deus. O crente, ele pode ter momentos de dificuldade, mas ele passou a crer, porque Deus quem abriu os olhos dele, porque combateu o pecado. Então no fim, todos nós estamos debaixo do pecado que impede-nos de ver, mas quem crê, abriu-se-lhe os olhos. O agnóstico quer transferir a culpa para Deus. Então Deus só tem que provar, e aí Deus vai mostrar para ele 1000 modos de que ele existe, e o agnóstico vai querer mais um outro modelo, mais um outro modelo, mais um outro modelo. Então o agnóstico ele sempre vai jogar contra as provas, ele não vai abrir mão e dizer, eu acredito. Aí agora tem os ateus, eles vão negar a Deus, mas é a fé deles, eles declaram isso, né? Então o agnóstico e o ateu, eles negam a existência de Deus em características diferentes. Nós que cremos, possamos ter dificuldade de explicar todas as coisas, mas se a gente crê pela fé. Então não há necessidade de provar a existência de Deus para aquele que tem fé, porque naturalmente ele acredita. Então não há necessidade de gastar tempo quanto a isso. Mas aqui o texto diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer. Então há um limite, o que de Deus se pode conhecer. Aqui não está dizendo que tudo de Deus é conhecido por meio da obra criada, não é isso. Deus resolveu manifestar-se por meio da obra criada. Então há um limite desse conhecimento. Eu não vou conhecer Deus por completo, então existe um limite, e o texto diz isso: porquanto o que de Deus pode se conhecer. Então aquilo que Deus resolveu nos revelar pode ser conhecido pela obra criada. Eu entendo que no coração da gente vai ser, mas só de eu olhar para um animal, só de eu olhar para o céu, então o que nos impede de perceber isso? É o pecado. O apóstolo Paulo está falando daquilo que é natural,
daquilo que é comum, ou seja, Deus se manifestou e nós deveríamos conhecer. Deus fez direitinho, então não é uma culpa de Deus. Deus não tem culpa por não conseguir nos provar que Ele existe. Então poderíamos pensar, mas Deus podia provar. Ele já fez, pela obra criada. Lembra que Jó, mesmo sendo um homem crente, encontrou essa dificuldade. E nós também encontramos a limitação. Quando é que isso resolve? Quando nós entrarmos no verso de número 7. Aí nós vamos ver a revelação especial, aí nós vamos compreender. Sabe por quê? Porque quando nós lemos as Escrituras, nós entendemos como é que Deus pensa. E aí fica mais fácil para nós. Porque através das coisas naturais, os nossos olhos estão embotados. A gente não consegue perceber essa realidade. Ainda no verso 19, porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles. Ou seja, não está escondido, está às claras, está manifesto. Talvez aqui seja a nossa grande dificuldade. Como é que as pessoas vão acreditar? Como é que elas vão declarar que acreditam em Deus se elas não conseguem perceber quem Deus é? Novamente a resposta é: eles estão contaminados, mas isso não quer dizer que Deus não apareceu para eles, que Deus não manifestou. Mas nós precisamos entender muito bem como é que Deus se manifesta. Então a regra é muito básica. A regra é assim: o nosso Deus é um Deus invisível. Invisível. Ele não pode ser visto, ele não pode ser contemplado. Não há possibilidade de ver Deus, porque Deus é invisível. Então o Antigo Testamento fala sobre isso, o Novo Testamento, as músicas que nós cantamos, os hinos que nós cantamos, ainda que cantemos de vez em quando, eu quero ver a Deus, eu quero ver a tua face, né? São expressões do Antigo Testamento especialmente, mas era de alguém que havia comunicado-se com Deus e não visto Deus face a face. Ou seja, olhar nos olhos de Deus. A gente tem a maior experiência de alguém que se aproximou mais de Deus, é de Moisés. Tanto que Moisés, quando quer ver a Deus, Deus sabe que ele não era capaz de ver. Tanto que a narrativa, ela é um pouco assim até misteriosa. Deus fala assim: ok, Moisés, eu vou deixar-me ser visto por você. E aí então ele diz: mas passa ali e fica entre a rocha, e eu vou passar na fenda da rocha. Quando eu passar na fenda da rocha, então você me verá. E o texto diz que Deus tapou os olhos de Moisés, por causa do brilho que apareceria. Deus passou na fenda, só que Moisés, com os olhos tapados, também não pôde ver. A única coisa que Moisés viu foi o brilho, a glória de Deus. Por quê? Porque ninguém pode ver a Deus. Deus mesmo sabe que nenhum ser humano é capaz. Além da sua invisibilidade, também tem seu maravilhoso e eterno e fulgurante poder. Ninguém poderia ou teria capacidade de fazer isso. Se o fizesse, morreria. Essa seria a expressão mais óbvia, mas assim não há. Então não existe se a gente pudesse ver a Deus. Não há possibilidade de ver a Deus. O que Moisés viu de Deus? A sua glória, o seu resplendor. Tanto que a história de Israel e a lei que ficou para Israel está muito associada ao brilho do rosto de Moisés. Do mesmo modo nos dias de hoje. É impossível. O que nós conseguimos ver? Nós conseguimos ver as ações de Deus, a manifestação da misericórdia de Deus, do poder de Deus, da obra criada de Deus. E isso é possível. Então nós necessitamos abrir os olhos para ver essa realidade, e é o Espírito Santo de Deus que faz isso. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então ninguém pode dizer que não conhece a Deus, porque Deus se escondeu. O próprio texto diz que eles sabiam quem era Deus, e Deus foi quem se manifestou, Ele que apareceu, Ele que se mostrou. Mas como é que Deus se mostra? Aqui nós encontramos as expressões da comunicação de Deus para conosco, que é o verso de número 20. E ele começa dizendo: porque três coisas: os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo.
Então, 3 coisas referentes a Deus aparecem aqui. E ele diz que esse é o modo daquelas pessoas, preste atenção, essas pessoas nunca tinham ouvido falar de Cristo Jesus. Elas não eram da fé judaica, eles não tinham a revelação escrita nas mãos, os profetas não andavam no meio deles, mas o apóstolo Paulo diz que eles haviam recebido a manifestação de Deus de 3 modos. Primeiro, atributos invisíveis de Deus. Quando a gente pensa nessa invisibilidade, é a própria natureza de Deus. Então a natureza, o ser de Deus, é um ser invisível, mas que se manifesta por meio desses atributos. E esses atributos invisíveis a gente chama de amor, misericórdia, inteligência, sabedoria. Então, quando você olha para a obra da criação, você vê os atributos invisíveis de Deus na obra criada. Como é que eu posso fazer isso? Como é que se faz isso? É quando você acha as ondas do mar linda e você olha aquelas ondas maravilhosas, mas depois você precisa fazer uma equação para saber como é que funcionam aquelas ondas. Quem é que criou aquilo ali? Quem é que teve a paciência de produzir aquilo tudo? Qual foi a inteligência que trabalhou por trás e que a gente não vê, mas a gente vê a assinatura dessa inteligência. Na nossa geração, para defender, o criacionismo, existe um grupo que trabalha com design inteligente, é um nome assim. Então, design é alguém que desenhou, ou seja, alguém desenhou esse mundo. E aí então a gente busca explicação. Um grupo vai dizer que foi a evolução, um sistema de evolução da própria natureza. Então você tem lá a teoria do Big Bang, algumas outras teorias que virão, mas a mais forte é essa. E aí então diz que tudo isso foi a partir de uma explosão desenvolvendo pela própria natureza. Por isso nós não usamos muito bem o termo natureza para falar das coisas criadas por Deus, porque natureza, segundo os cientistas, é que ela não depende da ação externa, não depende da ação de Deus. Então nós não cremos que a natureza criou todas essas coisas. E aí então a ideia do design inteligente, aí existem pessoas crentes, cristãs e até pessoas não cristãs. Elas necessariamente não acreditam que Deus é o criador de todas as coisas, mas o grupo cristão declara, não, é Deus. Quem é o design inteligente? É Deus. E um outro grupo de cientistas, que eles são criacionistas, eles não são evolucionistas, ainda que eles não creiam no Deus de Israel, no Deus que nós cremos, ainda que eles não sejam religiosos, hora alguma eles têm coragem de negar que algo muito inteligente criou todas essas coisas. Só para você imaginar um olho humano, só para você imaginar como funciona um corpo humano, para que você pudesse imaginar o que tem numa folha, quando os microscópios vão e conseguem examinar uma folha de uma árvore, a gente vê a imensidão que está ali. Então a gente tem descoberto que cada vez mais a ciência tem desenvolvido e ela tem descoberto animais, seres que nós nem imaginávamos. O fundo do mar é uma população que nós nem imaginamos do tipo e modelos de peixes que existem lá. Peixes que são de tamanhos diversos, enormes e micro peixes muito pequenos. Então tem toda essa realidade. E agora a gente sai também daqui da Terra e vai para o universo. Na mentalidade aqui, vamos imaginar Davi, ainda que Davi tenha falado dos céus e ainda que Davi tenha falado do sol, nem Davi, o Espírito Santo sabia dessas coisas. Mas nem Davi tinha a ideia ou a dimensão do universo em que vivemos. Tanto é, meus irmãos, que hoje é que nós sabemos esse tipo de universo. Antes era até pecado você declarar que existia alguma coisa além do céu, que a única coisa que você via além do céu ou poderia esperar é o novo céu, a nova terra, o céu onde Deus habita. Mas agora o homem vai pelo espaço e ele viaja, e agora tem estrelas infindáveis, tem luzes, tem galáxias, tudo isso aumentou. Ou seja, aqui está a manifestação dos atributos invisíveis de Deus, É muito comum na igreja
nós estudamos os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Então é diferente. Os atributos invisíveis de Deus está pelo seu poder criador, o modo dele fazer. Então, por exemplo, um animal que tem as suas marcas muito bem definidas foram postas por Deus. Cada animal que tem a sua formação foi posto por Deus. Por exemplo, quando Deus diz: farei o homem à minha imagem e semelhança, está ali o atributo invisível de Deus e a gente manifesta essas coisas. Mas existe agora os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Então, atributos comunicáveis, a gente fala sobre o amor, a misericórdia, a bondade, a felicidade, a inteligência, a sabedoria de Deus, e Ele empresta isso a nós. Nós chamamos isso de atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis, a gente deveria começar pela eternidade. Nós não somos eternos, Deus é eterno, É onisciente, onipresente, onipotente, são atributos de Deus. Salmo 139 fala sobre isso, e nenhum ser humano tem isso. São esses aqui então que são apresentados sobre atributos invisíveis. Segundo, ele fala não só dos atributos invisíveis, mas ele fala do eterno poder. A ideia aqui, o apóstolo Paulo está falando que antes da criação do mundo, Deus já tinha poder e autoridade. Então Deus não aparece ali de última hora e assume poder. Na sua eternidade, ou seja, na sua onipotência, além dele ter poder acima de todas as coisas, ele é poderoso acima de todas as eras. Por isso nós chamamos o nosso Deus de eterno, o poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Em Moisés, Deus se apresenta como o eu sou. O eu sou dá a ideia de que ele é independente. A ideia é: eu era, eu sou, eu serei. A ideia do eu sempre sou, eu sempre estou no presente, eu sempre estou governando todas as coisas. E aqui então deveriam aquelas pessoas reconhecer como é que as estações do ano foram trabalhadas, como é que os animais foram criados, como é que o ser humano foi criado, por causa do poder de Deus. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E antes dessas coisas existirem, Deus já era Deus. Ele já era. É assim que ele está falando. Ele está falando do eterno poder, o infindável poder de Deus. Ele usa a terceira declaração aqui, quando ele fala também a sua própria divindade. A divindade aqui dá a ideia de que Deus não se parece conosco. Deus não é como nós. Ele não se parece com a gente, ou seja, nós somos limitados, nós somos finitos, nós somos pecadores, nós erramos, nós tropeçamos, nós não temos vida própria, e Deus tem tudo isso, é o seu divino poder. E aí então, Paulo está cobrando dessas pessoas que essas pessoas não reconheciam. E aí então, o que você tem que fazer com o ser divino? O ser divino deve ser adorado, independente do tipo ou classe de religião. Nós acreditamos no Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Então todo ser divino é merecedor de honra e de glória. Por quê? Porque ele está acima de nós. Ele está acima da nossa autoridade. E ele, por ser um ser divino, é um ser santo. E a oração do Pai Nosso diz: santificado seja o teu nome. E Deus se apresenta assim. E todo ser humano deveria reconhecer uma divindade. Esse é um problema. Nós deveríamos reconhecer a divindade certa, mas há no nosso coração de cada ser humano, um desejo de encontrar-se com Deus. E aí então ele não consegue encontrar-se com Deus. O que ele faz? Ele utiliza a coisa criada. Olha aqui o verso de número 23, melhor, 22 vai dizer isso. Ele diz assim, 22 em diante: inculcando-se por sábios,
tornaram-se loucos, ou seja, não reconheceram a divindade de Deus, não deram importância ao poder eterno de Deus, não quiseram apreciar os atributos invisíveis de Deus, mas o texto diz: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Qual é a loucura deles? Qual é a loucura do ser humano? É aqui: e mudaram a glória de Deus, o ser divino, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, estes homens que não reconheceram essas três manifestações de Deus, passaram a adorar a criação em vez de adorar o Criador. Eles passaram a adorar as aves, os animais, a criação, as plantas, os mares, os rios, os lagos. E se a gente der uma olhadinha aí, na quantidade de ídolos que existe no mundo, a gente saberia dizer, como nós somos religiosos. E essa é a palavra do apóstolo Paulo aos crentes lá em Atenas. E chegou lá e disse a eles: olha, vejo que vocês são demasiadamente religiosos. E eles tinham deuses e deuses e deuses. E ele dizia: eu vim falar com vocês sobre isso. Vocês estão trocando. Estou vendo aqui muitos ícones, muitos ídolos, muitas imagens. Mas eu vim falar sobre o Deus desconhecido, aquele altar ali. E aí é esse Deus invisível, poderoso, divino. Sobre ele que eu vim falar. É sobre esse Deus todo-poderoso. Assim também o ser humano acabou invertendo a história, assim como os crentes lá, os não crentes, junto com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele caminha para o fim do texto dizendo assim: claramente se reconhece desde o princípio do mundo. Ou seja, próprio Deus falando que o mundo foi criado por ele e que essas coisas não estão ocultas, elas não estão guardadas, elas estão manifestas e a gente precisa observar. E ele fala mais um pouquinho assim: desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E aí no final ele diz: tais homens são por isso indesculpáveis. Sobre esse indesculpar aqui, a gente fala numa outra ocasião, mas aqui está dizendo que nenhum ser humano pode dizer que não conheceu a Deus. Nenhum ser humano pode dizer que Deus não se apresentou a ele. Por quê? Talvez você queira que Deus apareça e diga: eu sou Deus. Pela caminhada bíblica e tudo que nós temos no registro bíblico, isso não vai acontecer. Quando Deus se manifestou invisível. Mas quando alguém quis ver a manifestação de Deus, teve que olhar para os atributos invisíveis, pelo eterno poder e pela divindade. E às vezes isso é muito distorcido na nossa mente. As pessoas não conseguem perceber, mas Deus não se escondeu. Na teologia falamos sobre o Deus abscônditos e o Deus revelatus. Ou seja, Deus não era conhecido por essas pessoas, mas não quer dizer que ele não existia e que nem ele tentou se manifestar, mas o pecado não permitiu. Mas chegou uma hora que ele se revela. A maior revelação sobre Deus está em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a manifestação exata do ser de Deus. Se nós quisermos saber como Deus é, quem Deus é, temos que olhar para Jesus agora. A partir do verso de número 7 do Salmo 19 fala sobre essas coisas. Quando nós contemplamos os céus, irmãos, e Paulo usou o céu e o sol, ele usou os céus e o firmamento. Ele diz que o sol sai e ele tem um caminho, ele não sobe nem desce, ele está no caminho dele, essa informação, até ele chegar. E aí o benefício que ele traz, assim é a palavra de Deus, assim é a manifestação de Deus sobre nossas vidas, essa luz maravilhosa sobre nós. Então a cada dia nós precisamos lembrar dessa manifestação, disso
conforme nós falamos aqui na escola dominical, vem o entendimento do valor que nós devemos dar à criação. A criação de Deus, aquilo que Deus criou, como Deus criou. E Deus se manifestou, Deus se manifesta. Então não há possibilidade de nenhum ser humano dizer que não conhece a Deus. Para que isso e por quê? O apóstolo Paulo explica por que é indesculpável. Porque todo ser humano teve a oportunidade de externamente contemplar Deus e internamente também contemplar a Deus. Todo ser humano recebeu uma marca no coração para que ele pudesse reconhecer quem é Deus. Então todo ser humano consegue olhar para as obras criadas e reconhecer que Deus existe e que Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Mas também todo ser humano tem guardado dentro de si a lei do Senhor, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, externamente, nós precisamos ver as coisas e lembrar de Deus. Internamente, a lei de Deus fala conosco. Até quem não crê em Deus tem essa lei. A lei que marca a nossa vida e a nossa caminhada. Todos nós recebemos essa marca, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E nós fomos criados para adorá-lo. No momento, a nossa imagem e semelhança de Deus, ela está distorcida. Somente em Cristo Jesus ela pode ser manifesta e ser revelada. Mas enquanto não encerrar essa caminhada aqui nesse mundo, nós não conseguiremos perceber plenamente as coisas de Deus. Encontraremos dificuldade, mas Deus enviou o Espírito dele para que pudesse revelar essas coisas. O Espírito Santo de Deus mostra quem é o Pai. O Espírito Santo de Deus mostra quem é o Filho. O Espírito Santo de Deus nos revela essas coisas. Primeiro, o Espírito Santo nos revela que somos pecadores. Segundo, o Espírito Santo revela que nós devemos viver em santidade. Terceiro, o Espírito Santo revela que Deus Pai é também o nosso Pai. E assim nós podemos ver essas belezas e contemplar todas essas coisas. E o apóstolo Paulo encerra com o verso 21, eu gostaria de lê-lo, mas em outra oportunidade. Quando nós, ainda que tenhamos marcado por dentro a lei de Deus, ainda que haja fora de nós a marca sobre as coisas de Deus, nós encontramos essa realidade no verso de número 21. Diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Ou seja, eles negam a realidade de Deus. Eles não reconhecem Deus. O coração deles diz: creia em Deus. Os olhos deles, quando observam todas as coisas, diz: alguém criou isso. Mas o coração insensato diz: não acredite, adore a criatura. E qual é a maior fábrica de ídolos no mundo? É o coração humano. O pecado afeta o nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração é desesperado e corrupto. Ele é profundamente enfermo, ele é doente. Por isso que a Bíblia, ela não fala em uma cura simples para o coração. A Bíblia fala em transplante. Tirarei de vós um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O modo que Deus tem para trabalhar conosco, para que a gente reconheça a glória dele, é transformando o nosso coração por meio de Cristo Jesus. Por isso, nós vamos até falar de loucuras, mas referente às coisas de Deus. Quando nós respeitarmos as coisas que Deus criou, porque a gente percebe que é dele. Quando nós olharmos para uma pessoa e falarmos: ela é a imagem e semelhança de Deus. E o Senhor Jesus levou as pessoas, qualquer necessitado, a um nível tão alto, que ele diz: olha, quando você faz o bem a algum deles, faz o bem a mim. Do mesmo modo, quando nós cuidamos da terra,
Quando cuidamos da obra criada de Deus, estamos cuidando das coisas de Deus. A gente cuida das coisas de Deus. E esse é o papel nosso, do ser humano, né? Encher a terra e dominá-la, cuidar dessa terra de forma maravilhosa, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Qualquer item na natureza é uma declaração de que Deus existe, do seu atributo invisível, do seu poder eterno e da sua divindade que deve ser reconhecida. Que Deus possa abençoar-nos, irmãos, e nós nos lembrarmos disso quando acordarmos de manhã e contemplarmos o sol, ou até mesmo uma noite fria, ou um encontro que nós tivermos, tudo quanto observarmos é obra de Deus, nós devemos glorificá-lo. E é em Cristo Jesus que nós reconhecemos, pois em Cristo Jesus todas as coisas foram restauradas. Em nome dele que nós temos que caminhar e viver firme, lembrando, né, disso que encontramos no Salmo 19 e hoje em Romanos capítulo 1. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar pedindo a Deus direcionamento e que coloque essas informações no nosso coração. Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu ensino e o teu favor. Seja conosco, Deus, nessa noite, e que nós aprendamos, ó Deus, a admirar o grande arquiteto que o Senhor é, a obra maravilhosa, estes céus que manifestam o teu poder. Uma noite conversa com outra noite, um dia mostra verdades ao outro dia. Louvado seja o nome do Senhor, Deus, que a tua palavra encha o nosso coração e que nós possamos, ó Deus, reconhecer que o Senhor é o grande construtor, o grande arquiteto de todas essas coisas. E muito obrigado, ó Deus, porque em Cristo Jesus nós conseguimos ver muito melhor todas essas realidades. Abençoa-nos, em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Irmãos, uma boa noite, a gente esteja em paz e o próximo encontro a gente recebe lá as informações pelo grupo do WhatsApp. Deus abençoe a sua vida, uma boa noite.